Então, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa aula. Na verdade, a nossa segunda aula, né, que a primeira foi ontem, que foi a introdução à matemática financeira. E hoje, oficialmente, a nossa primeira aula nossa primeira aula online, porém, é a nossa segunda aula do nosso componente de matemática financeira. Na aula de ontem, alguém conseguiu assistir o vídeo? Alguém viu o vídeo? Eu acompanhei o vídeo. Foi tranquilo? Foi de boa. Certo. Então, antes de começarmos o nosso conteúdo, eu vi que vocês no grupo colocaram lá para criar uma atividade no Forms, essa parte. Antes de mais nada, eu vou fazer uma pequena revisão sobre como que é fazer as atividades e vou mostrar para vocês como que é a atividade. Quem fez ontem, ela fica, você fica postando, você pode organizar as suas entregas. Então eu vou estar compartilhando primeiramente essa parte e depois nós vamos começar a nossa aula. Então eu vou estar compartilhando a minha tela. Então essa é a tela do computador. Vocês estão conseguindo visualizar a tela do meu computador? Sim. Então o que Sim, acontece? Eu vou criar aqui, mostrar para vocês como é que é a minha plataforma e como que sai para vocês as atividades. Então, nós temos a matemática financeira, aonde nós temos atividades que ontem foi postada a atividade um, que era a introdução à matemática financeira, e hoje é potenciação e porcentagem. Nós temos atualmente um total de 30 alunos inscritos, aonde inicialmente 9 alunos entregaram, ou seja, 21 ainda não entregaram. Alguns alunos no grupo me questionaram que teve dificuldade na hora da entrega. Então, esse vídeo que eu estou fazendo agora, essa parte que eu estou explicando, vai tirar todas as dúvidas para aqueles alunos que for fazer depois. Por exemplo, eu vou vir aqui em matemática financeira e vou copiar o link. Eu vou entrar também na sala de aula. Então eu vou fechar aqui a tela. Eu criei um outro usuário também do Gmail para vocês visualizarem como é que é feito isso. Então, vocês visualizaram a tela do Google? Sim, pessoal? sim. Beleza. Então eu vou clicar aqui. Vocês entraram direto. Só que no meu caso, como eu não estou usando no celular, então eu vou ter que entrar no site. Então eu vou vir aqui no Google Sala de Aula. Então eu vou continuar com o usuário que eu acabei de criar. E vou clicar aqui no mais para criar de uma turma. Ou seja, aqui atualmente eu não tenho nenhuma turma participando. Então eu vou clicar aqui no mais, participar de uma turma. E vou colocar o código da turma. O código criado então é esse aqui. E vou participar. Eu falei que inicialmente a plataforma tinha 30 alunos. Ó, eu estou entrando aqui como aluno, não estou entrando como professor. Então vou voltar à tela. Ó, pessoas, já não é mais 30, agora é 31. Aqui tem Fábio Rodrigues. Depois eu vou me apresentar melhor para vocês sobre quem sou, o que eu faço, essas coisas. Então aqui, ó, em atividades, aparece para mim também agora atividade um e atividade 2. Então aqui tem a atividade um que foi lançado ontem, aonde eu vou vir aqui ver atividades. Por exemplo, alguns alunos questionaram o tal de entrar no formulário. Não é preciso. Então o que acontece? Aqui na atividade, eu tenho aqui, escrito aqui, ó. O que é juros simples e como surgiu?
Qual a diferença entre escala e densidade demográfica? Explique com suas palavras o que é matemática financeira. Cite duas características. Então, a questão número 1, que é juros simples e como surgiu. Então, eu vou voltar aqui, vou clicar. Pessoal, eu não preciso nem tirar foto se eu não quiser. Então, eu vou clicar em adicionar ou criar. Como vocês vão escrever resultado para mim, eu posso clicar aqui em documento. Quando eu clico em documento, ele vai aparecer aqui Fábio Rodrigues, documento Google. Vocês estão visualizando a minha seta do meu mouse aqui? Sim. Então eu vou clicar nele. Ele vai me abrir uma tela do Word, um Word online. Então lá, o que é juros? Então, juros. Ó, peraí um pouquinho, vai clicar aqui. Juros é algo para se beber e comer. Estou inventando uma resposta. Então aqui, ó. Questão 1, que é a resposta à pergunta. Aí eu vim aqui, questão 2. Para dormir. Vamos pôr que as respostas. Depois que eu clicar, escrever todas as minhas respostas, eu vou clicar aqui na palavra entregar. E vou clicar em entregar novamente. Beleza. Vou voltar agora lá no Fábio como professor. Vou lá em atividades. Ó, aula 1. Eu falei que tinha 9 entregues, agora são 10. Vou clicar no número 10. Fábio Rodrigues, ó. Vou clicar aqui no meu nome. Vai aparecer lá. Questão 1, juro é algo para se beber e comer. Questão 2, para dormir. Ou seja, eu já tenho acesso à sua resposta. Então, essa é uma forma de ter feito de acordo com vocês usando um aplicativo. Pessoal, todos estão me escutando? Sim. Ok. Mais alguém, pessoal? Pessoal? Sim, professor. Ok, então. Então, essa é a forma de você mandar uma atividade para mim sem ter que escrever num caderno, sem escrever numa folha. Dessa forma eu recebo. Professor, mas é o seguinte, eu fiz de uma forma diferente. Quem levantou a mão pode falar? Quem levantou a mão, pessoal? Pode falar, quem levantou a mão? Não, não consigo ouvir. Você tá vendo a aula pelo computador ou pelo celular? Mas você consegue me ouvir? Provavelmente você deve estar usando o fone de ouvido, alguma coisa, e deve estar dando uma inversão de som. Não, ok. Qualquer coisa você me escreve aqui no chat então, tá bom? Pode ser problema pode ser o fone que está dando um segundo áudio. Pode ser isso. Então, pessoal, o que acontece? Eu fiz dessa forma. Dessa forma que eu fiz, eu não preciso escrever no caderno, eu não preciso escrever no papel, e não preciso tirar foto para me entregar. Aí o que acontece? Eu vou voltar lá na atividade que
Eu como aluno, eu não como professor. Eu vou cancelar o envio. Cancelei. Ó, vou clicar nesse X aqui. Ok. Pessoal, vocês estão vendo novamente a minha tela inicial? Aqui de introdução à matemática financeira? Sim. Ok. Agora o que eu vou fazer? Suponhamos que eu fiz a tarefa numa folha, no caderno e tirei uma foto para me entregar. Então você vai vir aqui em adicionar ou criar, arquivo. Então já não é documento, é a palavra arquivo. Browser. Ele vai abrir a galeria do seu celular, por exemplo. Aí você vai escolher qual que é o arquivo. Vamos supor que o arquivo é esse aqui. Porque lembrando que quando você tira uma foto, ele vira um arquivo de imagem. Abrir. E depois a palavra entregar. Entregar novamente. Ou seja, vou voltar lá como professor. Vou fechar aqui. Vou de novo, ó. Vou lá em atividades, 10 novamente. Eu vou clicar aqui no Fábio aqui. Apareceu a foto que eu postei, a imagem que eu postei. Então são essas duas formas que você pode estar fazendo a atividade. Ou seja, bem tranquilo, bem simples de fazer os envios. Alguma dúvida? Não, professor. Ok. Pessoal, algumas pessoas lá no chat não estão conseguindo acessar a aula. Pode ser o problema do. Pode ser o problema do celular ou do aplicativo. É só baixar o aplicativo Zoom. Deixa eu escrever lá. Beleza. Então nós vamos começar a nossa aula e depois, tendo tempo, a gente volta na aula de ontem para falar mais alguma coisa. Então eu vou interromper o compartilhamento. Vou começar. Primeiro, o conteúdo de hoje é porcentagem e potenciação. Primeiramente, eu vou me apresentar para vocês, né? Eu não apresentei inicialmente. Meu nome é professor Fábio Queiroz. Sou professor graduado e especialista tanto na área de matemática, tanto também na área de computação. Então, são as minhas duas áreas de formação. Trabalho nos Cotex e também trabalho na Secretaria da Educação. Então, vou estar compartilhando com vocês o conteúdo da nossa aula de hoje. Vou começar pela potenciação, que eu creio que é um conteúdo um pouquinho mais tranquilo com vocês. Alguém de vocês nunca viu potenciação? Então, pessoal, o que é uma potenciação? Potenciação, pessoal, é o princípio da multiplicação. Ou seja, potenciação é simplesmente uma multiplicação. Ou seja, a multiplicação de fatores que são fatores iguais. Toda potenciação ele tem uma base e tem um expoente. Nós falamos que a base é o número que está embaixo e o expoente é o número que está na parte superior, ou seja, é o número que é menorzinho que está na parte de cima. Nesse caso aqui, eu estou em 2 elevado a 4, ou seja, aonde o 2 é minha base e o 4 é o meu expoente, ou seja, 4. Ah, professor, então é fácil. Então, 2 elevado a quarta é 2 vezes 4, 8. Não.
Não tem nada a ver com isso. Então, eu nunca vou multiplicar a minha base com o meu expoente. Eu vou repetir a minha base de acordo com a quantidade do meu expoente. Nesse caso, o meu expoente é 4, então eu vou multiplicar o 2 4 vezes. Ou seja, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 que dá 8 e 8 vezes 2 que dá 16. Para entendermos melhor essa parte aí, a base é o número que se repete, o expoente é o número de fatores iguais e a minha potência é o meu resultado da minha operação. Então, o 16 seria a minha potência. Tendo mais alguns exemplos, nós temos 5 elevado à quarta, 4 ao cubo, 3 elevado à sétima. Aonde, no meu exemplo A, o 5 elevado à quarta, o 5 é a minha base e o 4 é meu expoente. Ou seja, eu vou repetir o 5 4 vezes. Que vai ser, na verdade, aqui está faltando mais um 5. Então, é o 5 vezes 5. Pessoal, quanto que é 5 vezes 5? R$ 25, isso mesmo. E 25 vezes 5? 125? 125. E por fim, 125 vezes 5? 625. Tô dando uma arrumada aqui, pessoal, porque ficou um pouquinho bagunçado aqui. Esse 5 aqui, ele entrou de penetra. Então, ele acaba afetando o meu resultado. Então, o 4 ao cubo é o 4 três vezes. Ou seja, simplesmente 4 vezes 4 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 4? 16. 16 vezes 4? 64. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre definições. O que é potenciação? Nós temos algumas definições da potenciação. Primeiro, não existe resultado zero. Como eu falei inicialmente que potência é o princípio da multiplicação, não existe nada multiplicado por zero. Que qualquer número multiplicado por zero vai ser zero. Então, todo número elevado a zero sempre será igual a 1. 1 elevado a zero, 1. 50 elevado a zero, 1. 500 elevado a zero, 1. E nós temos as potências com expoente 1. Ou seja, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 50 elevado a 1, 50. 500 elevado a 1, 500. Ou seja, sempre será o meu valor inicial. A única exceção de termos resultado zero é quando nós temos potência com base zero. 0 elevado a 10, 0. 0 elevado a 1 milhão, 0. Então, são as regras especiais relacionadas a isso. Pessoal, até aí tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, pessoal? Então, beleza. Só que na potência, nós temos algumas regras. Nós temos a propriedade, como eu vou falar? A multiplicação de potências de mesma base, aonde eu tenho duas bases iguais. No caso do exemplo aqui, 5 à quarta vezes 5 à segunda. Eu vou manter a minha base, que é o 5, e vou somar os meus expoentes. Então, o expoente do primeiro é 4 e do segundo é 2. 4 mais 2, 6. Ou seja, nesse caso eu vou ter 5 elevado à sexta. É o 5 quantas vezes?
6 vezes. Que no final seria o quê? 15.625. Nós temos também a divisão de propriedades da mesma base, aonde na multiplicação nós somamos os expoentes. Na divisão nós subtraímos os expoentes. Ou seja, 2 elevado à oitava dividido por 2 elevado à quinta, ele vai ser o quê? 2 elevado a 8 menos 2 elevado à quinta. 8 menos 5, 3. Então, automaticamente eu vou ter 2 de base e 3 como meu expoente, que vai ser, no final, 8. Professor, vai ter uma forma mais fácil de fazer? Sim. Eu posso fazer uma divisão, aonde eu posso pôr o 2 na parte superior 8 vezes e o 5 e o 2 na parte inferior 5 vezes. Ou seja, eu tenho 8 e embaixo eu tenho 5. Então eu vou pegar o 5 que é do meu denominador e vou cortar com o 5 do meu numerador. Automaticamente vai sobrar o 2 3 vezes. Então aí eu não preciso fazer essa parte. Eu vou pegar o 2 vezes 2 vezes 2, que teremos resultado final 8. Então recapitulando, a multiplicação de potência, nós somamos as potências, a divisão de potências, nós subtraímos a potência. Pessoal, essa aula ela tem 45 minutos de computação. Só que nossa aula é muito mais de 45 minutos. Eu já tenho um segundo link já, tá bom? Eu vou postar lá no grupo lá daqui um pouco, para quando acabarmos, vocês entrarem, tá bom? Até aí, tudo bem? Sim, professor. E nós temos potências de potência, que nesse caso aqui, pessoal, eu vou manter a minha base, que é o 3, 3 ao quadrado multiplicando por 3. Então, eu vou manter a minha base, que é 3, e vou fazer a multiplicação das potências, que será 2, o que está dentro do parênteses, com o 3 que está fora do meu parênteses. Então, será o quê? 3 elevado à sexta. Então, será 3 6 vezes. Aqui está faltando mais um. Então, na verdade, deixa eu só organizar aqui um pouquinho aqui. Deixa eu só aumentar aqui, isso. Então, 3 elevado à sexta, que vai dar 729. E 2 ao quadrado multiplicado por 2. Então, eu vou multiplicar as minhas potências, que vai ser 4. Então, vai ser o 2 4 vezes. 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2, que é 8. E, por fim, 8 vezes 2, que é 16. Até aí, tudo bem, pessoal? Pessoal? Sim. E por fim, vou falar de mais uma propriedade, que é nesse caso, as minhas bases, eles não são iguais. Aqui eu tenho uma base 2 e uma base 3. E está tudo multiplicado pelo número 3 como um expoente. Então, nesse caso, eu vou repetir a multiplicação de 2 vezes 3, 3 vezes. Como eles são bases diferentes, eu não vou estar somando, nem subtraindo e nem multiplicando a minha base. Eu vou estar fazendo essa parte da multiplicação 3 vezes. A hora que eu fazer isso, eu vou ter o 2 3 vezes e também vou ter o 3 3 vezes. Então, terei 2 ao cubo vezes 3 à terceira. Pessoal, quanto que é 2 ao cubo? Pessoal?
Quanto que é 2 vezes 2 vezes 2? Pessoal, só um minutinho só. Deixa eu só. Só um segundo só, pessoal. Ô, Babi, Bia. Psiu. Pessoal, peço desculpa pelo. Vocês estão escutando estou barulho de latido, latido, pessoal? Sim. É porque eu só tenho 6 bebês em casa. Então, eu peço só um pouquinho de paciência. Então, pessoal, então 2 ao cubo é 8. 3 ao cubo, 27. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3. Que terei o quê? 8 vezes 27, que vai dar 216. Até aí, tudo bem? Relativamente tranquilo, pessoal? Ok. Então nós vamos brincar um pouquinho, vamos praticar um pouquinho. Quanto que é, pessoal? 2 elevado à sexta. Quem consegue fazer aí? É o 2 quantas vezes? 6 vezes. Então, quanto que é 2 elevado à sexta? Ó, é o 2 6 vezes. 2 vezes 2. Quanto que é, pessoal? 4. 4 vezes 2. 8. 8 vezes 2. 16. 16 vezes 2. 32. 32 vezes 2. 64. 64. Quanto que é 9 elevado a zero? O que eu falei na regra? Todo número elevado a zero é quanto? 1. Então 9 elevado a zero é 1. E 1 elevado a 500? Quanto vocês acham, pessoal? 1 elevado a 500? Ó, tem gente que colocou 500. É 1 500 vezes. Ó, 1 vezes 1. Quanto que é 1 vezes 1, pessoal? 1 vezes 1. Ou seja, eu multiplicando 1 500 vezes, eu vou ter resultado 1. Se fosse 500 elevado a 1, aí sim seria 500. Ao inverso, 500 elevado a 1 é 500. 1 elevado a 500, 1. 0 elevado a 200, quanto que é, pessoal? Todo número com base 0 é quanto? 0. E 10 elevado à sexta? É o 10 6 vezes. Deixa eu ver se o outro link já está guardado, já está pronto aqui já. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Eu vou pôr aqui no chat, pessoal, a outra reunião. Me faz um favor, eu não estou com o celular. Tem como vocês postar para mim no grupo, para mim esse link?
Posso ir para mim fazer um favor esse link? Porque falta 1 minuto e meio para acabar essa aula. Ok, obrigado. Então, pessoal, 10 elevado à sexta é quanto? Ó, 10 elevado à sexta. Eu vou pôr aqui, ó. Eu vou pôr o 6. Deixa eu organizar aqui para tirar essa parte aqui. Ó, 10 elevado à sexta. Quantas vezes eu tenho 10? 6 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 6 vezes. Quanto que é 1 vezes 1? Ó, então eu sei que todos os números 1 multiplicando, ele vai dar 1. Pessoal, o ruim do Zoom que do nada ela acaba a aula. Deixa eu compartilhar. Então, pessoal, eu falei para você inicialmente que todos os números 1 multiplicando por 1 é ele mesmo. 1 vezes 1, 1. 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 Quantos zeros que eu tenho aqui, pessoal? Depois da igualdade. Quantos zeros? 6. Então eu vou pôr 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 10 elevado à sexta é 1 milhão. Então 10 elevado à sexta é 1 milhão. E 3 elevado à oitava é o 3. É o 3 8 vezes. Então eu vou multiplicar o 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonito. Então eu tenho 6, 3, 7, 8. Então eu tenho o 3 8 vezes. 2, 4, 6, 8. Pessoal, quanto que é 3 vezes 3? 9. 9 vezes 3?
Quanto é, pessoal? Isso, 27. 27 vezes 3. Oitenta e um. Começando a ficar complicado o número, né? 81 vezes 3. 243. Tá ficando complicado. O número tá ficando maior. 243 vezes 3. 729. E 729 vezes 3? Isso aqui vai dar 2.000 e alguma coisa. 9 vezes 3, 27. 2.187. E por fim, 2.187 vezes 3. 7 vezes 3, 21. Vai 2. 21 vai 2. 8 vezes 3, 24. Com 2, 26. Vai 2. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. E 3 vezes 2, 6. 6.600, 6.561, que é o meu resultado final. Então, 3 à oitava vai ser 6.561. Tranquilo, pessoal? Ok. Lembrando, pessoal, que o conteúdo está postado lá no Classroom, a atividade também, e o vídeo dessa nossa aula de hoje, por volta de 21h30, já vai estar postado na plataforma, tá bom? Porque ao que termina a gravação, eu publico ele no YouTube, e depois no YouTube eu mando o link para vocês. Lembrando, se vocês quiserem, até acabar o curso, ter acesso a todas as aulas, receber a notificação que tem um vídeo novo, é só clicar lá no sininho lá do meu canal do YouTube, que vocês vão ter acesso na hora que eu postar a gravação, vocês vão ter acesso à gravação sem precisar receber o link pelo Classroom. Alguma dúvida, pessoal? Então Não, eu professor. vou interromper essa parte aqui e vou começar a segunda parte da nossa aula. Então nós falamos de potenciação e nós vamos falar então agora sobre porcentagem. Você sabia que porcentagem faz parte do dia a dia de vocês? Tudo na vida de vocês tem porcentagem? Quando vocês vão comprar alguma coisa no supermercado, quando vocês vão fazer comida, quando alguém vai fazer uma receita de bolo, tudo tem porcentagem. Ele faz parte do nosso dia a dia. Então, primeiramente, o que é porcentagem? Ele pode ser dividido em uma fração no qual o denominador é igual a 100. É como se fosse uma divisão por 100. 10%, 10 dividido por 100. Ou eu tive um desconto de 2%, 2 dividido por 100. A energia aumentou 20%, 20 dividido por 100. Então, tudo tem a ver com 100. Porcentagem, por cento. É algo que é dividido por 100. Aí nós temos o símbolo, né, da porcentagem, que faz parte do nosso dia a dia. Alguém tem dificuldade sobre porcentagem, pessoal? Quem aí tem dificuldade de porcentagem?
que é a sua maior dificuldade? Em contas a pagar ou receber? A maior dificuldade sua é quando você vai fazer alguma conta que tem a ver com porcentagem? Qual seria? Enquanto eu vou explicando, aí você escreve no chat, tá bom? Então, pessoal, vamos entender um exemplo. Quantos lados tem uma moeda? 2, professor. 2 lados. Cara e a coroa. Qual que é não. Qual é a porcentagem de eu jogar uma moeda para cima, cai cara? 50%. E de sair coroa? 50%. Vamos um outro exemplo. Eu joguei um dado. Um dado tem quantos lados? Um dado tem 4 lados. Quantos lados tem um dado, pessoal? 6. Um dado tem 6. 6 lados. Qual que... Se eu jogar um dado, qual que é a possibilidade de sair número 5? É 1/6, não é verdade? São 6 lados um dado. Se eu quero o número 5, então é 1/6. Ou seja, eu vou pegar o 100% e dividir por 6, que vai dar 16, vai dar menos de 20%. Vai dar 16,66% de sair o 5 e assim por diante. Então, tem a ver com essa parte de porcentagem. Para entendermos melhor um pouquinho sobre isso, nós vamos ver essa teoria aqui. Ó. Nós falamos já então que eu só jogar uma moeda para cima, 50% sai cara, 50% sai coroa. Também já falamos do dado. Eu vou pular essa parte aqui, pessoal. Essa parte aqui é mais complexa. Deixa eu mostrar uma parte mais simples, para entendermos melhor. Eu gosto de ir mais na parte de exemplo para vocês entenderem. Maria está com uma mistura de 96 quilos de metais que contém 14,1 quilos de cobre. Ela precisa saber quantos por cento de cobre existe nesta mistura. Eu tenho 96 quilos de metal. Ele equivale a 100%. E tem 14,4 de cobre. Só que eu não sei qual que é a porcentagem dele. Então, eu vou fazer uma regra de 3. Quem lembra como é que faz uma regra de 3? Alguém lembra, pessoal? Uma regra de 3 é número, é uma divisão, primeiramente, número debaixo de número, 14,4 e 96, e uma igualdade de porcentagem sobre porcentagem. O 96 kg equivale a 100%. Só que eu não sei quantos porcentos equivale a 14,4. Quando eu tenho uma igualdade, eu tenho uma multiplicação cruzada. O que seria a minha multiplicação cruzada? Eu não vou usar o porcentagem aqui. Eu vou pegar o 96 vezes x, uma multiplicação cruzada. Deixa eu pegar uma fórmula aqui, se eu consigo mostrar para vocês. Ó. Deixa eu
pôr mais. Ó, eu vou multiplicar o 96 vezes x e depois eu vou multiplicar igual o 14,4 vezes 100. Eu vou ter quanto que é, pessoal? 96 vezes x. Quanto é, pessoal? 96 vezes x. 96. 96x. O que eu vou fazer? Eu vou juntar o número com a letra. 96x igual 14,4 vezes 100. Professor, mas como é que eu vou fazer? Ó, deixa eu inserir uma caixa de texto aqui para ficar mais fácil. Inserir caixa de texto. Ó, 14,4 vezes 100, ele vai ser o 14,4. O que eu vou fazer? A vírgula não está entre os dois quatros? Eu vou... quantas casas tem após a vírgula? Uma. Uma, professor. Quantos zeros que eu tenho no 100? 2. Se eu colocar um zero junto com 4, ficou o quê? 14,40. 14,40 tem quantas casas após a vírgula? Oi? 2. Duas. E os 100 são quantos zeros? 3. Não, os 100. São quantos zeros? Dois. 2. Como eu tenho dois zeros e tem duas casas após a vírgula, como os dois são dois zeros e duas casas após a vírgula, eu posso vir aqui tirar a vírgula. Quanto que ficou agora o resultado? 1440. Então, 14,4 vezes 100 vai ser 1440. Então, vai ser 96x vezes... 96x igual 1440. O 96, ele está do lado do x, não está? Sim, pessoal? Sim, professor. Se ele, aqui ele está multiplicando, eu vou passar ele para baixo, ele vai ficar o quê? Dividindo. Então, eu vou ter 1440. Deixa eu inserir aqui uma equaçãozinha aqui. Então, eu vou ter 1440 dividido por 96. Então, eu vou ter esse valor. Aqui eu já tenho a resposta. 1440 dividido por 96. 1440 dividido por 96. Eu vou ter o resultado 15. Então, quantos por cento que 14,4 quilos tem a ver de 96 quilos? 15%. Ah, pessoal, esqueci de perguntar. Vocês estão falando de vocês estão em quais cidades? Acreúna. Acreúna. Que mais? Santa Helena. Acreúna fica perto de Santa Helena? Fica uns 40 minutos de carro. Rio Verde. Também é perto de Santa Helena? Alguém tá mais longe? Não, não.
Pessoal, vocês acham da onde que eu estou dando aula para vocês? Alguém tem alguma ideia? Quem te falou, Viviane, que é de Goiânia? Oh, mas vocês são curiosos, hein? Na gravação, né? Então, eu estou falando de Goiânia. Então, eu ia fazer a gravação, pessoal, da aula de ontem. Eu ia fazer uma gravação diretamente para vocês. Porém, eu estou na fase final de preparação para o concurso do Estado. A prova é domingo, a prova do Estado. Então, eu fiquei domingo até 1 da manhã estudando matemática para minha prova de domingo. E durante a semana, durante o dia, eu trabalho o dia todo no Estado, onde eu sou professor de matemática, professor de robótica e também sou coordenador de área da escola do Estado. Então, eu não tinha como fazer a gravação na escola. Eu falei, eu olhei a gravação que eu tinha feito, né, da última turma. Falei assim, não, acho que a gravação tá tranquilo, eu vou postar. Eu não sou de fazer isso, de pegar uma gravação pronta, porém, foi realmente uma emergência. Até aqui, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou nos exemplos mais tranquilos para depois a gente entrar um pouquinho mais complexo. Quem aí gosta de comprar? Beleza. Ao vender um eletrodoméstico por 4.255, um comerciante lucra 15%. Determina o custo desse aparelho para o comerciante. Ou seja, ele vendeu por 4.255 e ele obteve um lucro de 15%. Então, como é que eu vou fazer essa conta? Ó, 1.455 vezes 15%. Então, eu vou transformar o porcentagem em fração. Então, eu vou pegar 1.455 vezes pessoal, agora o barulho acaba, tá bom? Vezes 15 sobre 100. Então, eu tenho esse cálculo. 1.455 vezes 15%. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, qual que vocês acham que é mais fácil? Eu fazer uma divisão ou fazer a multiplicação primeiro? O que vocês acham? Multiplicação? Pode ser. Então, eu vou pegar dessa forma. 1.455 vezes 15 sobre 100. Então, eu vou fazer dessa forma. Então, 1.455 vezes 15. Quem consegue aí fazer a conta aí usando calculadora ou usando a conta mesmo? 1.455 vezes
15. Esse valor aí não tá errado, não? Não era para ser 4.255? Opa, tá errado. 4.255, isso mesmo. 4.255. Obrigado pela correção. 4.255 vezes 15. 4.255 vezes 15. Quem conseguiu fazer a conta? Alguém fez? 63.825? 63, 825. 825. Então, 63, 4.255 vezes 15 vai dar 63.825. Então, pessoal, dividido por 100. Olha o que eu vou fazer. 63.825. Beleza. O 100 tem quantos zeros? 2. Então, ó, se eu pegar entre o 2 e o 5, seria quantos zeros? Entre o 2 e o 5. Seria quanto zero? Entre o 2 e o 5. Quantos zeros? 2. 1. Porque ele está no 5. Entre o 2 e o 5, seria 1 zero. Entre o 8 e o 2, depois do 8, o que sobrou? O 25. O 25 seria, em número, seria quantos zeros? 2, não seria? Então eu posso pôr uma vírgula. Como o 25 são dois algarismos, ele equivale a quantos zeros? 2 zeros. O 1.000 tem 3 algarismos, equivale a 3 zeros. 10.000 são 4 algarismos, equivale a 4 zeros. E assim por diante. Então, quando eu estava entre o 2 e o 5, se eu colocasse a vírgula, o 5 é quantos algarismos? 1, equivale a 1 zero. Então, se eu colocar entre o 8 e o 2, o 25 são 2 algarismos. Então, equivale a 2 zeros. Então, qual que foi o meu lucro? 838,25. Mas qual foi a pergunta que ele foi feita? Determine o custo deste aparelho. Então, eu vou pegar 4.255 menos 638,25. Então, eu vou ter 4.255 menos 638,25. Quanto que saiu esse aparelho para mim quando eu comprei? Quanto, pessoal? 3.616,75. 3.616,75. Esse foi o resultado de custo do aparelho.
Eu comprei por 3.616,75, eu tive um lucro de 638,25 e o produto final saiu por 4.255. Alguma dúvida? Calcular 30% de 700. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar 30, quer ver? Trinta sobre 100 de... O de, pessoal, ele tem o significado de multiplicar. Então, toda vez que ver a palavra de, lembre de multiplicação. Então, o que eu posso fazer? Agora eu vou ensinar para vocês um pequeno macete. Eu posso fazer dessa forma aqui? 30 vezes 700 sobre 100? Posso fazer dessa forma? Posso. Por quê? 30 dividido por 100 vezes 700. O 700 é a mesma coisa ele ser dividido por 1. Eu vou multiplicar numerador com numerador, que vai ser o 30 vezes 700, e denominador com denominador, 700 vezes 1. 700 vezes 1, ou 100 vezes 1, 100. Dicas. Quantos zeros que eu tenho no 100? Quantos zeros que eu tenho no 700? 2. Então eu vou pegar os dois zeros, vou mudar de cor. O que ficou? No meu denominador ficou apenas 1. Tudo dividido por 1 é ele mesmo. Então o que sobrou? 30 vezes 7. Quanto que é 3 vezes 7? 21. Quantos zeros que eu tenho no 30? 1. Então eu vou acrescentar 0. Então, 30% de 700 é 210. Alguém não sabia fazer dessa forma? Então todos sabiam, né, pessoal? Beleza. Pessoal, ficou algum... Ah, sim. Alguma dúvida? Pessoal, tô tranquilo? Não, pessoal, você é tranquilo. Lembrando que isso faz parte do dia a dia de todos nós. Para quem é estudante, para quem trabalha, para quem é dono de são donos de casa, quem trabalha no comércio, ou seja, tudo isso faz parte do dia a dia de vocês. Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Alguém está com alguma dúvida? Ok. Lembrando que a atividade já está postado. Esse conteúdo que nós vimos
também está postado. A gravação vai ser postado daqui a pouco. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá no grupo ou no privado. Outra coisa, quem de vocês que ainda não postou a atividade, que está aqui agora na nossa aula? Quem não postou? Eu não postei ainda. Mas você viu que é tranquilo? Vi, aham, vou já colocar lá. Não, beleza. Qualquer coisa, é só ver a gravação, que é bem tranquilo, é bem simples. Vocês não precisam usar o caderno. Lembrando, pessoal, que as atividades, não, se quiser fazer no próprio aplicativo, pode fazer. Ou tirar foto também, tanto faz. Bem tranquilo com vocês. A aula foi bem tranquila, o entendimento, pessoal, me fala um feedback aí como é que foi a nossa primeira aula online. Para mim foi muito bom, bem explicado. Ok. Pessoal, lembrando que nós teremos aulas ao vivo nas terças e sextas. Ontem foi gravada. Na outra segunda, ela vai ser gravada de novo, tá bom? Na segunda. A última aula que vai dar numa segunda-feira, eu vou tentar fazer uma troca pra ser na terça-feira, para sermos ao vivo. Se não der certo, eu vou arrumar um jeito de finalizar, porque são 10 aulas. São 3 semanas, são praticamente 3 semanas de aula. Então eu vou organizar uma forma de termos a última aula ao vivo também. Lembrando, pessoal, que a frequência, as atividades também é de acordo com 40% da frequência da aula. Não, e as outras frequências é a participação das atividades, tá bom? Ah, professor, mas eu não participei da aula. Só de você fazer atividade, você já alcança a nota mínima. Só de fazer atividade, tá bom? Então, você perde um pouco da nota por não ter participado da aula ao vivo, porém você consegue alcançar a atividade. Esse curso é todo online? Sim, todas as aulas são online. Como eu falei inicialmente, né, vocês estão falando de Santa Helena, Rio Verde e região, eu estou falando de Goiânia, então não tem como ser aula presencial. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Eu agradeço a vocês a oportunidade. Espero vão, que todos vão até o final do curso e que todos peguem o certificado, porque esse certificado. Quem é a primeira vez que está participando de um curso do Cotec? Eu. O certificado é da Federal, pessoal, da Universidade Federal de Goiás. Tem peso para emprego, tá bom? Ele tem um peso muito grande para emprego. Então, segure as pontas. Eu sei que aulas online, muitas vezes, a internet não ajuda, muitas vezes a gente tem alguns problemas em casa para poder participar da aula ao vivo, mas o certificado vale muito, tanto para quem está entrando no mercado de trabalho, para quem está tentando melhorar o emprego e assim por diante. Então eu agradeço a todos a participação. Até a nossa aula de sexta-feira. Obrigado e até sexta. Obrigado, uma boa noite, Boa professor. noite a todos, pessoal.